RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, tudo bem? Rio Grande Movimento já está no ar. Seja bem-vindo. Obrigado por você deixar a gente entrar aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial. 27 cidades a gente espalhados por aí, né? E você pode acompanhar nossa programação através das redes sociais, na página da RDC no Facebook. E no programa de hoje você tem muita dor de cabeça, dói, enxaqueca, é na frente, atrás, pois é. Saiba a diferença entre a dor de cabeça e a enxaqueca e como você pode tratar essa doença. Você também confere uma entrevista sobre brasileiros que moram ou querem ir morar em Portugal. Vamos agora direto à redação. A Lilian já está comigo aí? Alô, Lilian. Oi, Forcolém, muito Lilian, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, iniciamos aí, então essa terça-feira aqui no Rio Grande em Movimento com as últimas notícias desta manhã. Uma delas é que a Receita Estadual está realizando nessa manhã uma operação simultânea aqui em Porto Alegre e em mais 35 cidades gaúchas, e o objetivo é recuperar quase 300 milhões de reais em impostos não pagos. O valor exato é de 278 milhões de reais. Aproximadamente 80 empresas estão sendo notificadas por auditores fiscais com o apoio da Brigada Militar. As empresas são de várias áreas, como de defensivos agrícolas, atacadistas de cereais, instrumentos hospitalares, de bebidas e também de siderurgia. Não tiveram os nomes divulgados pela Receita Federal. A operação Concorrência Leal é realizada já pela terceira vez aqui no estado e um prazo será estipulado para os pagamentos dessas empresas. Outra notícia também que repercute nesta manhã é um protesto que está sendo realizado devido a... São servidores da SUSEP que reclamam... Televisão? Oi? Não, eu tô te ouvindo aí. Tô te ouvindo aí. Vazou um áudio aqui. Vazou um áudio aqui. São Pode seguir, servidores da SUSEP, não tem problema, que não foram nomeados no último concurso e que por isso estão reclamando, se reuniram em frente à Secretaria da Segurança Pública do Estado, seguiram em caminhada depois por várias ruas da região central, como a Avenida Mauá e outras vias ali, Voluntários da Pátria, aqui perto da TV também, e bloquearam então o trânsito. Teve vários bloqueios de trânsito devido a este protesto. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias, Forcolém. Obrigado, Lilian. Daqui a pouco mais notícias direto da nossa redação da RDC TV. Vem cá. Vem. E aí, Forcolém? E aí, só um pouquinho. Fica aí. Tá aqui o apresentador, fala com ele, tá? Colorado, o que o Colorado tá mais fez? Bonito, né? Muito obrigado. O que o Colorado fez ontem? Fala aí, JD. Então, o Internacional ontem não conseguiu o que queria. Por óbvio, era pelo menos se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu nem o empate, que já lhe daria ali a divisão com o São Paulo. Perdeu, uma derrota justa. A Chapecoense foi muito melhor do que o Inter, brigou mais, jogou mais. O time do técnico Odair não se encontrou em campo. Na sequência, a gente vai mostrar alguns lances importantes de pênalti, do pênalti perdido pelo Damião, mesmo com o D'Alessandro em campo. E tem o Grêmio, evidentemente o tricolor entra em campo hoje buscando uma vaga, começando uma tentativa de chegar na semifinal da Copa Libertadores da América. E para quem acha que é barbada, a matéria do Guilherme Paz vai mostrar que não é assim não. Os caras têm um estádio que é um caldeirão, 35 mil pessoas, vai estar completamente lotado e é a velha escola da Libertadores da América, arquibancada de concreto mesmo. O Internacional aproveitou, daqui a pouco você vem com essas informações. João Batista Filho, não é um dia bom para nós colorados. Mas não quer dizer também que eu vá secar o Grêmio, que não é a minha prioridade. A minha prioridade de vida hoje é viver a terça-feira como ela tem que ser vivida, desejando sorte aos meus amigos gremistas, tomara que passem. Não sou desse tipo que, para curar a minha ressaca, vou querer a desgraça dos outros. Mal dos outros. Depois a gente fala então? Fechado. Valeu. Desculpe a minha depressão hoje, mas não tá tudo bem. Não tá legal. Vamos à previsão do tempo, então, já que o Inter não conseguiu vencer o Chapecoense, a Chapecoense, né? Vamos à previsão do tempo, vamos ver se a previsão do tempo pelo menos vai estar positiva pra gente. Manda aí.
São Leopoldo, no Vale dos Sinos, mínima de 16 hoje, máxima de 22, está apontando chuva. Erechim, mínima 13, máxima 21, entre sol e nuvens. Bento Gonçalves, mínima 16, máxima 22 na Serra, apontando chuva também. Em Rio Grande, mínima 19, máxima 21, também apontando chuva. E Cruz Alta, entre sol e nuvens, mínima 14, máxima 21. E aqui em Porto Alegre também vai ficar nessa mesma previsão aí para o Vale dos Sinos. Pancadas de chuva durante o período, a máxima pode chegar a 23 graus. E nós vamos para o intervalo comercial e eu já volto aqui com entrevista e informações no nosso Rio Grande Movimento. Vai entrando aí no nosso Face, na página da RDC. Você pode clicar lá e também participar e fazer perguntas e mandar abraço, fazer o que você quiser e daqui a pouco rola o teu nome e o teu abraço ali, tá bom? Já voltamos. Rio Grande Movimento está de volta, 20 graus a temperatura, meio-dia, 8 minutos. Vamos direto à redação novamente. Lilian Belin está me chamando. Lilian? Forcolém, a operação Vai Malandra está repercutindo nesta manhã aqui na capital e na região metropolitana. Uma operação de combate ao tráfico de drogas que foi deflagrada hoje aqui em Porto Alegre, também na região, prendeu 2 mulheres líderes do tráfico. A operação teve o cumprimento de 10 mandados judiciais pela Polícia Civil de Sapucaia do Sul, no município, em Porto Alegre e também em Charqueadas, na penitenciária estadual do Jacuí. Entre os identificados estão 2 mulheres que comercializavam entorpecentes em Sapucaia do Sul. No total, 6 pessoas foram presas e apreendida a quantidade de maconha, cocaína, celulares e balança de precisão. Aí a gente tem algumas imagens que já foram divulgadas pela Polícia Civil. Ali, alguns dos presos foram 2 mulheres e 4 homens dessa grande operação que foi realizada nesta manhã pela Polícia Civil aqui na região metropolitana. Polícia Civil de Sapucaia do Sul encabeçando essa operação, Forcolém. A gente está vendo as imagens aí da polícia no momento que chega num dos locais para cumprir o mandado de busca e apreensão. Veja aí, os policiais estão ali tentando abrir a porta, mandando abrir a porta, porque normalmente se identificam, não é polícia. E só para você entender, o cumprimento de busca e apreensão e prisões, ele só pode ser efetivado a partir das 6 da manhã. E essa sabe por que o nome da operação, Forcolém? Ah, é verdade. Qual é? Porque o nome Vai Malandra. O nome de uma das músicas da Anitta, né, da cantora Anitta, era o toque do celular de uma das 2 mulheres. Olha, que foi presa. Vai Malandra. Agora vai malandra para penitenciária, né? Vai lá para o Madre Pelletier e os malandros vão para o Presídio Central, Charqueadas e tudo mais, vão ser divididos aí. Bela operação da Polícia Civil, aí, encabeçando a Polícia Civil de Sapucaia, parabéns à Polícia Civil. É esse tipo de imagem que nós queremos ver cada vez mais, né? A polícia fazendo suas ações, aliás, eles fazem quase todos os dias, a Brigada Militar prende em flagrante e a Polícia Civil prende a partir do inquérito e investigação. Muito bem, vamos agora à nossa primeira entrevista. Já recebi aqui 2 amigos que nós vamos falar sobre Portugal. Estou recebendo aqui o professor de turismo Carlos Marques e o professor de turismo também Guilherme Brite. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Guilherme? Sejam bem-vindos. Bem. O fato é o seguinte, tem muita gente se dirigindo, se programando para morar. Eu fiquei sabendo de algumas pessoas que já estão, por exemplo, aposentados, já estão, né, com uma vida ganha e querendo comprar até imóveis em alguns locais de Portugal. É isso mesmo? Bom dia, sim. Neste momento há uma grande, vamos dizer assim, intenção de brasileiros morarem em Portugal por diversas vias. Por exemplo, no caso dos aposentados, aqueles que tiverem mais poder económico estão habitualmente interessados também em investir no imobiliário em Portugal, que é a propriedade de casa é algo que tem subido de preço nos últimos anos e, portanto, dá um rendimento para quem tiver essa possibilidade. Eu sei que há agências imobiliárias até especializadas neste tipo de mercado, pessoas que querem ir morar para Portugal e investir em Portugal, mas há também outros segmentos de brasileiros a quererem sair e a serem bem recebidos lá. Por exemplo, falou no caso dos aposentados, é também uma realidade mais recente.
Mas há também uma surpresa, que muitas pessoas provavelmente não saberão, mas em 2016, dos vistos que foram atribuídos para residência a cidadãos brasileiros, 55% foram vistos de estudante. Portanto, há também uma procura do ensino superior em Portugal por estudantes brasileiros, sobretudo para cursos de doutorado e também de mestrado, em que gerou um movimento bastante acentuado de brasileiros a mudar a residência para Portugal. Como é que Portugal está vendo isso? Está aberto para esse tipo de... Sim, é assim, Portugal é um país muito mais de emigração do que imigração. Neste momento, os estrangeiros a morar em Portugal são menos de 5% da população. Portanto, não há movimentos de hostilidade a estrangeiros que, noutros países com muito maior quantidade de imigração, se verifica. Por outro lado, saiu recentemente um estudo sobre expatriados, portanto, em que foram inquiridos em muitos países milhares de pessoas que moram fora, sobre as condições que encontram nesses países, o acolhimento, etc. E Portugal foi classificado em 6º a nível mundial e o melhor país da Europa para estrangeiros residirem. E, portanto, isso mostra que realmente... Não só para brasileiros, mas para estrangeiros em geral. Portanto, não sei, posso dizer, por exemplo, quais são os principais pontos que os estrangeiros morando em Portugal valorizam. Sim. Claro, o acolhimento das pessoas é importante. Eles dizem que é relativamente fácil estabelecer amizades, que é relativamente fácil criar crianças, encontrar uma escola para as crianças em segurança. Mas há outros fatores ambientais, o clima. Há pessoas, sobretudo os que vêm do norte da Europa, gostam muito do clima português. E há um outro fator também muito importante, que é a segurança. Portugal é considerado o 4º país mais pacífico do mundo. Portanto, atrás só de Islândia, Áustria e Nova Zelândia. E a segurança é, aparentemente, o motivo mais invocado pelos brasileiros quererem que vão, sobretudo os aposentados. Fugindo dessa... E até alguns estudantes. Eu conversei com alguns estudantes que também invocam isso, que vão estudar para Portugal e esperam vir a morar lá depois de concluir os estudos, em vez de regressar, o que é mau para o vosso país, porque são pessoas que vão ganhar qualificações que deviam fazer valer aqui, mas muitos deles estão interessados em ficar lá e invocam precisamente essa questão da segurança. É isso mesmo, professor Guilherme? Eu acho que, além da segurança, quais são os outros pontos que favorecem esse processo de grande procura, de alta procura por Portugal por parte dos brasileiros? A ausência das barreiras idiomáticas, né? Então, nós temos o português... que é mais fácil a comunicação. Mais fácil, né? Então, essa questão da segurança, a própria qualidade das instituições de ensino em Portugal, né? Favorece esse processo. Os programas de relações bilaterais Brasil e Portugal, né? Pela própria, o próprio contexto de gênese histórica que basicamente são muito bem concebidos. Então, há uma melhoria desse processo. Brasil e Portugal têm melhores acordos, né, que favorecem a vinda desses estudantes. Então, temos também essa informação, né, professor, que de cada 5 estrangeiros em Portugal, 1 é brasileiro. Exatamente. Então, temos essa... Neste momento, portanto, haverá oficialmente cerca de 450 mil estrangeiros a morar em Portugal, dos quais 90 mil são brasileiros. Quais os locais que o brasileiro mais está preferindo se estabelecer? Bom, isso tem a ver com o segmento. Em termos globais é Lisboa, um pouco mais atrás Porto e também o Algarve. O Algarve, no sul do país, tem um clima mais favorável e para os brasileiros que moram em locais mais quentes, com um clima mais quente, portanto, a diferença é menor. E é também uma zona muito turística e que tem muitos estrangeiros em geral. Há muitos residentes estrangeiros, ingleses, alemães, a morar no Algarve também. E uma casa média lá, uma casa média aí, vamos, 3 quartos, uma boa alvenaria, não estou falando de casarões aí de ricos.
Qual o investimento, mais ou menos, que um estrangeiro faria para comprar? Se for para Lisboa, provavelmente é mesmo bastante caro. Coisas do género de 500 mil euros, 600 mil. Mas nas cidades mais pequenas encontra muito bons apartamentos com boa construção por menos de 200 mil euros. Portanto, 100 e qualquer coisa mil euros. E se o aposentado quiser se estabelecer lá, ele ganha cidadania portuguesa, como é que fica isso? Como é que fica essa situação? Não. Para receber aposentados, o principal incentivo é uma questão fiscal. O estrangeiro paga menos imposto do que o português, imposto de renda, não é? Se tiver uma pensão alta, isso acaba por ter um benefício. Em termos de cidadania, já não é assim tão fácil. Há um programa específico para estrangeiros sem ligação a famílias portuguesas, que basta comprar um imóvel que custe mais de 500 mil euros, mais de meio milhão de euros, e quase automaticamente ganha cidadania, ou então investir numa empresa, criar estabelecimento comercial, uma coisa criar criar empregos. Exatamente. E é um outro segmento muito em alta. Brasileiros e chineses, há muitos, tornarem-se empresários em Portugal. Sim. E ganham cidadania. Mas no caso do jovem... Mas há também um programa, como há muitos brasileiros de ascendência portuguesa, se você tiver um avô português, pode ter nacionalidade de uma forma relativamente fácil. Demora um pouquinho, mas consegue. Mas, independente da cidadania, o brasileiro que for estudar ou até trabalhar lá não encontra muitos problemas de ficar ilegal. Não. Precisamente, aliás, a matrícula, a inscrição no estabelecimento de ensino superior quase automaticamente implica uma legalização. Às vezes o aluno demora um pouquinho a conseguir ir, precisamente porque há essa burocracia, mas fica o visto de estudante, tem todas as condições. Em termos de trabalho também, só que nós sabemos que há, em Portugal, no Brasil, noutros países, às vezes as pessoas tentam ultrapassar um bocadinho a burocracia, começam a trabalhar sem antes terem as autorizações, e isso pode ser problemático, mas se tiver um contrato de trabalho legal, dão automaticamente acho que no Brasil se chama CPF, portanto um número fiscal, e está legalizado. O senhor dá aula aqui? Não, eu dou aula em Portugal e eu aqui venho participar de um seminário. Na verdade, ele está, se me permite, ele está vindo participar de um evento aqui que está acontecendo no Centro Universitário Metodista IPA, promovido pelo curso de turismo, que é o nosso 6º seminário ibero-americano sobre desenvolvimento regional e sustentabilidade no turismo. Essa é a arte do evento. E ele está com o tema, então, acontecendo hoje e amanhã na instituição. E nós, entre outras coisas, estamos contando com a expertise do professor Carlos, né, para tratar de temas contemporâneos como esse, que envolve hospitalidade e acolhimento nesse processo global, né, de imigrantes, de refugiados. Então, isso, de alguma forma, gerou um novo campo de atuação e de pesquisa dos profissionais em turismo. Então, a gente tem podido, né, poder ter bons debates, boas discussões e desenvolver bons estudos com esse tema que é tão contemporâneo. Então, hoje vamos contar com o professor Carlos dando uma palestra às 19h30 lá na instituição. Amanhã também temos algumas oficinas. A ideia é a gente poder, então, fazer essas aproximações com Portugal e com outros países. O curso de turismo tem esse viés. E estivemos em Portugal visitando a universidade onde o professor Carlos foi coordenador do curso, ele leciona há muito tempo, e agora é a vez deles virem aqui emprestar um pouquinho do know-how deles para nós, né? E o que o senhor achou, trocando totalmente de assunto, do nosso museu? Tinha tantas coisas, tinha uma história inteira lá que pegou fogo. O que se pode achar, não é? Uma enorme tristeza, é porque eu sei que não é só a história do vosso país que foi por água abaixo, mas, aliás, foi com as chamas, mais propriamente, mas também pelas ligações que há entre as histórias dos dois países. Isso é lamentável, e eu não sei qual é as causas, não estou informado sobre isso, mas sei que havia um desinvestimento grande na área da cultura, na área da preservação das nossas memórias, o que também acontece noutros países. Em Portugal ainda não saiu completamente, mas viveu uma crise muito forte nos últimos anos, e também houve um desinvestimento muito grande na cultura, na educação, etc. Porque são sempre áreas que parece que os políticos cortam mais facilmente, e se calhar isso pode ter estado na base... O senhor está sendo um gentleman. O senhor está sendo... o senhor está fazendo bem a sua parte, mas na verdade é uma desorganização geral. Nós vivemos
uma crise de valores de culturais no Brasil, infelizmente. O gaúcho, hoje nós temos vice-consulado, nós não temos um consulado em Porto Alegre. O gaúcho, com isso, ele enfrenta mais dificuldades para ir a Portugal ou isso não é acontecido? Bom, eu do lado de cá não estou muito bem informado com como é que acontece, mas eu suponho que não. Eu suponho que, em termos de consulado, será mais útil para os portugueses que moram cá no Brasil do que para brasileiros que queiram ir a Portugal. Mas eu não conheço muito bem o processo, como funciona. Se eu quiser viajar amanhã para Portugal, o que eu preciso, professor? Um passaporte? Um passaporte com validade mínima. Um passaporte com validade mínima de 6 meses. Não vai pedir alguma coisa que eu tenha um emprego fixo aqui no Brasil? O que eu vou fazer? Eu posso ter um visto de turista? Isso. Há um acordo de isenção para 90 dias, né, de visto de turismo. Então, o que é preciso é um passaporte com validade mínima de 6 meses, por questões diplomáticas. Mas, lógico que qualquer pessoa que está sujeita a uma imigração de um outro país, ela está sujeita a responder uma série de perguntas, de questões com relação aos teus vínculos no teu país de origem, que envolve trabalho, estudos, os motivos da sua viagem. Então, tem todo esse questionamento que envolve que cada pessoa que realmente, né, cruza o oceano ou cruza uma fronteira de outro país, ela está disposta a ter que passar por esse tipo de crivo de resposta. Mas, enfim, a documentação padrão realmente seria o passaporte com a validade mínima de 6 meses. Que bacana! Eu ainda vou conhecer Portugal, não conheço, vou conhecer ainda. É um país belíssimo. Sim, deve conhecer. Vou sim. Veja que mesmo numa situação de crise, o número de turistas brasileiros em Portugal continua aumentando. E olha que já vai aumentar. Já é um segmento bastante importante para os portugueses. O povo fala muito. Conheço um casal que já está morando lá de gaúchos, né? São aposentados, e convidou outro casal de gaúchos aposentados também, que tem uma renda bem interessante. Eles estão pensando em realmente se estabelecer. Aonde o senhor falou ali, que é Algarve, né? Algarve. Gostaram dessa região mesmo. Bom, então hoje é o Seminário Ibero-Americano sobre Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade no Turismo, no Centro Universitário Metodista, no IPA, em Porto Alegre, a partir das 19 horas. 19 horas. Muito obrigado aos senhores. Obrigado. Sucesso. Obrigado. E que o senhor venha sempre aqui trazer esses ares portugueses maravilhosos. Que sempre são bem-vindos, tá ok? Com todo gosto. E vem comigo o Toninho, que eu vou para a redação, porque a Lilian está me chamando. Nós temos mais notícias aqui. Lilian Abelim. Forcolém, quem dirige sabe que está cada vez mais difícil encher o tanque de gasolina devido à alta do combustível. Então, tem quem está recorrendo aí a outras alternativas, como o GNV. A gente vê aí muitos táxis da cidade com o GNV e até o etanol. Vamos dar uma olhada na reportagem que fala sobre isso. Quando chega a hora de abastecer, aquela dor no coração e também no bolso. Está cada vez mais caro encher o tanque. O preço da gasolina vem subindo quase que diariamente, mas o salário não acompanha esse aumento. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, neste mês a diferença entre a gasolina e o álcool chegou ao maior patamar deste ano, R$ 1,83. E a expectativa é que este cenário continue assim. Por isso, na hora de abastecer, é preciso calcular. A conta é: vale a pena usar etanol sempre que o preço do etanol estiver 70% ou menos do preço da gasolina. Ou seja, nessa faixa da gasolina hoje, o preço do etanol teria que estar 13,20, 13,30. Se ele está acima disso, vale a pena usar a gasolina. Isso porque o veículo tem maior eficiência com o motor, usando o combustível a gasolina. Em 5 estados brasileiros, está mais vantajoso colocar etanol no veículo. Em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. Para a decepção dos gaúchos, o Rio Grande do Sul não está nesta lista. Neste posto, por exemplo, a diferença entre a gasolina e o etanol é de apenas R$1. Mas R$1 que vai fazendo a diferença. A diferença dá 4 litros a mais em 10 litros, né? Então, eu acho que compensou. No fator aquele da conversão de 70% não dá. Mas em 10 litros, né? Dá R$10. Botava quase 3 a 4 litros a mais de álcool, né?
E agora vou usar uma gasolina de novo e depois vou voltar pro álcool. Dar uma... Não tem condições, depender da gasolina. Hoje o brasileiro tá morto. Tô botando álcool já há tempo já. Tem quase um ano que eu boto álcool. Mas para não ter que fazer manutenção no carro por conta disso, é preciso algumas dicas. Se tu usar só álcool, tem que tomar uns cuidados. Ver se tem gasolina no partido a frio, tá? Ver se a bateria tá legal, porque o carro força um pouquinho mais a bateria, tá? E quando trocar de combustível, isso aí que ninguém sabe. Tipo, hoje eu tô na gasolina. Eu vou no posto, boto só álcool e rodo 15 minutos até em casa. Não deu tempo do sistema fazer a leitura e passar pro combustível, entendeu? Então de manhã ele vai estar lendo gasolina e o carro não vai pegar. Então o recomendado por todas as fábricas é, quando tu troca de combustível, rodar no mínimo 30, 40 minutos com o carro, para o carro se adequar e fazer o mapeamento do combustível que está no tanque. E agora é só decidir qual combustível deve usar. E outra notícia, Forcolém, um alerta aí para a população de Porto Alegre, principalmente ali da Zona Sul. 3 bairros da capital ficam sem água hoje e possivelmente até amanhã. O serviço programado, iniciado ainda nessa manhã, por volta das 9 horas, atinge o fornecimento no Campo Novo, Aberta dos Morros e parte do Ipanema, ali na Zona Sul. A normalização está prevista para ocorrer entre esta noite e a madrugada de quarta-feira, mas pode se estender um pouco mais, principalmente nas regiões um pouquinho mais altas, Forcolém. Então todo mundo fica atento agora em relação ao combustível. O fato é que nós pagamos muitos encargos. O álcool já foi uma alternativa mais barata e hoje tudo tão caro. O brasileiro fica fazendo cálculo para ver como é que vai sair de casa, quanto vai andar, como vai andar. Ainda tem que fazer esse negócio de 40 minutos. Olha, é só cálculo, só sacrifício pra gente, né? E a galera fica rindo da nossa cara aí porque político sobe imposto para pagar as contas deles, né? Das coisas que eles fazem, da expropriação, do roubo, do desvio, aquela coisa toda. Então, vamos para o intervalo comercial e a gente volta em seguida aqui do Rio Grande Movimento. Vamos falar do Inter e também falar do Grêmio, que tem um jogo importante na Libertadores aqui. Rio Grande Movimento de volta, faltando 29 minutos para 1, temperatura 20 graus, tempo parcialmente nublado, até o solzinho deu uma saída aí, mas tá uma luta. Até o final da tarde a previsão é uma pancada de chuva. João Batista Filho, agora realmente falando da incompetência do Inter, de quando tá tudo propenso para ele ser o líder, isolado, o Inter não consegue fazer. O São Paulo, pra a gente lembrar que o São Paulo empatou contra o Santos fora de casa na Vila e todo mundo imaginava, olha, agora o Internacional pode, com uma vitória simples, assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Não foi o que aconteceu e é isso que nós vamos ver a partir de agora. O Colorado até saiu na frente. Potker foi derrubado na área. Pênalti, que Nico Lopes converteu. A reação da Chapecoense não demorou. Eduardo cruzou e Leandro Pereira empatou de cabeça. No segundo tempo, Leandro Pereira chutou. A bola bateu no braço de Victor Cuesta e o árbitro marcou o pênalti. O zagueiro, que já tinha amarelo, foi expulso e não joga contra o Corinthians no domingo. Leandro Pereira bateu e colocou a Chape na frente. O Inter ainda teve a chance de empatar. No final do jogo, Damião foi derrubado na área. Mais um pênalti. O centroavante bateu e perdeu. Fim de jogo, Chape 2, Inter 1. Primeiro sobre a derrota, a gente está fazendo a competição e os jogos buscando sempre a vitória. Hoje ela não veio, mas são poucas derrotas na competição e o que a gente tem que fazer quando acontece uma derrota é no próximo passo já conseguir dar uma boa resposta como a gente fez nas outras vezes. E os problemas do Inter, Forcolém, por incrível que pareça, não param por aí, não. O time colorado, além de perder a liderança, perder o jogo, tá chegando agora às 3 da tarde em Porto Alegre, aqui no aeroporto Salgado Filho, um voo fretado pela direção, ainda perde. O Vitor Cuesta, que a gente viu na matéria, foi expulso e não enfrenta o Corinthians no próximo domingo às 4 da tarde em São Paulo. E
tem Nico Lopes como dúvida, saiu de campo exausto, extenuado, pode ser um problema sério, ainda teve uma batida na mão, disse que não conseguia mais jogar, e ainda o Rodrigo Dourado, que foi desfalque, aliás, a segunda vez que o Rodrigo Dourado não joga nessas últimas partidas do Brasileiro, e são as únicas 2 derrotas do Inter da metade do primeiro turno para cá, então a gente prova que o Dourado é uma peça fundamental para o técnico Odair, ele é dúvida para este jogo de domingo. Bom, mas hoje também a gente tem o Grêmio em campo, o Tricolor vai decidir uma vaga, começar a decidir sua vida na Copa Libertadores da América, é isso que a gente vê a partir de agora. Na noite de hoje, o Grêmio enfrenta o Atlético Tucumã na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O caminho não é fácil. O Tucumã é o segundo colocado do campeonato argentino e pela primeira vez chega às quartas de final da competição. A gente sabe da dificuldade de jogar aqui, a equipe deles está passando por essa fase pela primeira vez. Vai ser um jogo bem difícil, vai ser o jogo da vida deles, assim como possamos dizer, né? O apoio da torcida jogando em casa, mas a gente tem que entrar bem concentrado e levar um bom resultado. Renato faz mistério sobre a escalação e só irá divulgar minutos antes da partida. Com a ausência de Jael e André lesionados, Renato tem 2 opções mais prováveis. Neste primeiro cenário, Tassiano entra no meio de campo e Luan jogaria adiantado, como falso 9. A outra opção mais provável de Renato é a entrada de Alisson no ataque. O Grêmio joga hoje lá na Argentina em busca de uma vitória ou de empate, para que no dia 2 de outubro, aqui na Arena, saia com a classificação para a semifinal da Libertadores. A gente vai procurar dar nosso melhor, como eu falei, sempre em prol do Grêmio. Eu colocaria o Alisson no ataque e ia pra cima dos caras. Acho que o Renato vai de Tassiano para dar uma fechadinha no meio campo. Não dá para tirar de filé o Tucumã, né? Tucumã, Atlético Tucumã. Mas também não é uma coisa que vai fazer frente a um Grêmio que é copeiro, né? O time deles é um time muito experiente, tá? Na idade dos jogadores, mas o clube tá só na sua segunda Libertadores da América, tá? Pra gente ter uma noção da diferença de tamanho, de estrutura, a folha salarial deles é em torno de R$1 milhão. A do Grêmio, 8 milhões e 900 mil. Pagando todos os jogadores, eles gastam 1 milhão. O Grêmio gasta 1 milhão com Luan e Jeromel. Pois é uma responsabilidade. É diferente, né? É diferente. Muito obrigado, Joãozinho. Até amanhã. Você sai por aqui agora, porque eu vou... Aí eu vou dizer que amanhã a gente volta com a vitória do Grêmio. Claro. Porque ontem tu pediu a vitória do Inter. Vamos voltar com a vitória do Grêmio. Eu tô te falando que eu não sou cegador. Eu quero que o Grêmio vença amanhã, que a torcida do Grêmio esteja feliz. Até amanhã, Forcolê. Tchau. Eu vou falar agora sobre dor de cabeça, enxaqueca. Para você saber a diferença, Claudião, do que é dor de cabeça e enxaqueca. Mas tudo isso no próximo bloco, Rio Grande Movimento já volta. Rio Grande Movimento está de volta. Aqui, Claudião, vem comigo. É o seguinte, eu quero convidar você para o dia 24 você assistir o nosso debate entre os candidatos a governador. Nosso estúdio, esse estúdio que eu estou é o estúdio 2. O estúdio 1 aqui ao meu lado está sendo preparado, está ficando belíssimo. Dia 24 de setembro nós teremos aqui o debate entre os candidatos a governador, vai ficar bacana. Agora eu vou aqui para a redação, porque a Lilian Abelin está me chamando, tem mais notícias, Lilian. Forcolém, novos parquímetros começam a ser instalados hoje aqui em Porto Alegre. O primeiro equipamento está sendo colocado ali no centro, na rua 7 de setembro, ao lado da Casa de Cultura Mário Quintana. A prefeitura ainda não informou a data do início da cobrança. O valor mínimo do ticket vai passar de R$1 a cada 30 minutos para R$1,05. A tarifa poderá ser paga agora também com cartões de crédito, débito ou pré-pagos, ou as moedas, né, que já são utilizadas. Os novos equipamentos vão substituir os 220 que estão espalhados pela cidade, abrangendo 4.200 vagas. O contrato com a empresa Zona Azul Brasil, que foi a vencedora da licitação, vai ter uma duração de 10 anos, Forcolém. Novidade, então, aqui para Porto Alegre. Quanto mais a gente achar o parquímetro, mais facilita a nossa vida para a gente estacionar, né? A gente faz as nossas coisas estacionando. Não você tem que caminhar não sei quantos metros para ficar procurando um parquímetro aí. E a melhor fórmula é essa, não alguém, você tem que achar o agente lá que está fazendo o ticketzinho lá para você depois ficar bem estacionado, né, regulamentado. Obrigado, Lilian.
Muito bem, agora eu vou falar com a doutora Renata. Agora sim eu vou sentar aqui com a doutora Renata. Isso aqui não é um déjà vu, tá? Isso aí já aconteceu antes. Mas é que eu tinha sentado antes, mas agora eu vou... Eu tinha que ficar em pé de novo. Doutora Renata, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Francolin. Nós temos... A senhora está me falando que tem a dor de cabeça e a cefaleia. O que é a cefaleia? Enxaqueca é algo diferente para a lei? Enxaqueca é um tipo de cefaleia. Sim. Falar que alguém tem cefaleia é a mesma coisa dizer que tem dor de cabeça. São sinônimos. É um nome mais técnico, cefaleia. Sim. Mas não define que tipo de dor tem. Enxaqueca, sim, é um tipo de dor de cabeça. Por que ela difere? O que é a diferença da enxaqueca? Ela é a que mais leva as pessoas a consultar, porque ela é uma dor mais intensa, mais limitante. Então, geralmente, como é que ela se manifesta? É uma dor que tende a ser mais unilateral, trocando de lado, usualmente, latejante, associada a náuseas, por vezes vômitos, certo. Ou intolerância à luz e a ruído. Então, o paciente tende a querer ficar mais no escuro, num lugar mais silencioso, tolera menos luz e barulho. E essa dor, usualmente, não tratada, vai durar de 4 a 72 horas. Então, uma dor que é intensa, que deixa o paciente nauseado e que dura, eventualmente, até 3 dias. E isso, normalmente, alguma dessas enxaquecas, você falou, está ligada a algum outro mau funcionamento de órgãos do corpo, que aí atinge a cabeça e dá esse sinal, ou não? Isso é mais uma crença, né? Bem antigamente se falava que um problema do fígado dava a enxaqueca. Na verdade, hoje se sabe que durante a crise de enxaqueca, o tubo digestivo funciona mais devagar, ele fica mais lento, e aí isso é que causa a náusea, o vômito e até alguma intolerância alimentar. Tem pacientes que relatam que não conseguem comer determinado alimento, ou que não têm apetite, ou que têm um apetite diferenciado quando estão na crise ou no pré-crise, mas se sabe hoje que isso tudo é uma disfunção cerebral que afeta o trato digestivo, e não o contrário, que é a crença mais antiga. E onde é que está localizada a enxaqueca? Qual é a parte da cabeça? E algo se manifesta diferente em cada pessoa? A dor, ela pode se manifestar em qualquer localização, pode ser inclusive bilateral, mas mais comumente ela é unilateral e mais frontotemporal, mais nessa região aqui. Mas tem pacientes que têm enxaqueca com dor posterior. Então eu tenho isso e acho que é fígado. Começa aqui e fica latejando no olho. E fica aqui atrás e no olho atrás. E tem essa duração longa. Sim. Daí eu tomo remédio para fígado não precisaria tomar o remédio para o fígado. Como é que é o tratamento dela? O que a senhora identifica nela? Tem duas linhas de tratamento. Então, indivíduos que têm dor infrequente, então eu tenho enxaqueca e tenho alguns pacientes que têm 3, 4 crises no ano, uma crise por mês, nós vamos nos focar em tratar a crise. Então, prescrever a medicação mais adequada para aquele paciente que faça com que ele, se medicando, em 2 horas ele esteja zerado de dor. Isso é o objetivo do tratamento da crise. A gente chama tratamento abortivo da crise. Muitos pacientes têm dor mais frequente que isso, até dor diária, para pensar nesse espectro amplo que a gente pode ter. Para os indivíduos que têm 3 ou mais crises por mês, em média, a gente usa esse número 3 como um ponto de corte, está indicado fazer tratamento profilático. Então, uso de uma medicação diariamente para que as crises não venham. Geralmente por um tempo limitado, no mínimo 6 meses, às vezes 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vai depender do indivíduo, com o objetivo de diminuir frequência. Porque não há tratamento curativo ainda para enxaqueca. Mas os tratamentos são todos para diminuir o número de crises e quando a crise vem, tratar ela de forma que ela desapareça rapidamente. Mas existe também o dito popular de que se alguém tem esse tipo de enxaqueca muito frequente, vai tomar remédios para regular, a pessoa fica no dito popular, óbvio, né? Que é isso que a senhora esclareceu, fica chapado, fica... Sim. Bom, tem várias medicações para prevenção. Algumas que dão um pouco mais de sono, outras que podem ter como efeito colateral alteração cognitiva, então ficar mais lentificado. Mas tem alternativas com menos efeitos colaterais. Então a gente tem uma variedade grande de medicações e a gente vai escolher qual baseado nas outras características clínicas do paciente. Então às vezes eu tenho um paciente que dorme muito mal e a gente sabe que dormir mal pode produzir mais dor de cabeça. Então a gente vai usar uma medicação que faça ele dormir um pouco melhor e já tem atuação sobre a dor. Então isso também é algo que deve ser pensado na hora de escolher a medicação para cada paciente. E, bom, a gente deve ter disponível no Brasil, a partir do ano que vem, uma das novas medicações para tratamento de enxaqueca, que já está disponível no mercado americano e europeu,
e que promete ter quase nada de efeito colateral. Então, é algo que está para chegar para o ano que vem. Essa semana foi liberada, não é barato. Mas o que a gente vê é que, assim, para os pacientes, que é para eles que vai ser voltado isso, que tem um impacto grande em qualidade de vida, eles acham que vale muito a pena. É isso que a gente vê. Então, claro que essa medicação, ela não vai ser para aquele indivíduo que tem 2, 3 crises no ano, mas para aqueles que têm crise frequente, que eventualmente tem que faltar ao trabalho por conta da crise, para esses acaba valendo muito. É isso que eu queria falar com a senhora. Não existe um preconceito com enxaqueca. A pessoa está com enxaqueca, está inventando coisinha para não trabalhar. E se no meio do trabalho dá uma enxaqueca, a pessoa não tem como. Eu, quando tenho essa. Então, agora eu estou identificando que é enxaqueca, que não é meu fígado. Mas olha, normalmente ela acontece depois de eu comer uma coisa meio estranha, sabe? Daí vem uma crise forte, assim. Mas ela também é 3 vezes ao ano, 4 no máximo. Se a pessoa identificou no meio do turno de trabalho que tem essa enxaqueca, que vai reclamar, é uma questão de saúde, essa pessoa precisa ser liberada, né? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Sempre o objetivo, quando a gente vai tratar um paciente, é que ele não perca a qualidade de vida. Então, se conseguir uma medicação que faça o paciente ficar bem em seguida e ele conseguir manter o dia de trabalho dele, tanto melhor, atividade social, não só para o trabalho, mas cuidar dos filhos. Tem alguns estudos assim de impacto na qualidade da relação da mãe com o filho, quando ela tem dor frequente. Sim. Então, o nosso objetivo sempre vai ser devolver esse paciente à funcionalidade o mais rápido possível. Mas sim, às vezes a crise pode ser intensa a ponto do paciente precisar ir para casa. Porque a senhora, como a senhora falou, é uma dor tão intensa que ela irrita, enjoa. Dificulta a concentração, então o indivíduo não vai render o normal dele também durante o período da dor. Sim. Isso é algo que se discute. Os americanos têm mais o hábito de estudar isso, mas assim, não o paciente que falta ao trabalho, mas que ele fica lá, só que ele não funciona tudo que ele deveria funcionar. Então, talvez valesse a pena ele aquela tarde ir para casa, dormir, no outro dia voltar bem, do que ele ficar tentando, se mantendo, trabalhando e às vezes prolongar essa crise mais. Ok, então a senhora dá dica para as pessoas que têm esse problema frequente que procurem um neurologista para fazer Seguro. E mesmo assim, a senhora faz uma investigação, se precisar fazer uma tomografia para entender o que pode ser. Isso é uma pergunta bem importante. Quando o paciente tem um histórico longo, às vezes de anos com essa dor, que tem sempre bem as mesmas características, o diagnóstico é possível a partir da anamnese, que é a conversa com o paciente. Vou examinar e com a anamnese vou definir o diagnóstico e a partir daí basear o tratamento. Tem alguns sinais numa dor de cabeça que a gente chama de red flags, ou sinais de alerta. Sim. Que isso sinaliza que eu posso estar frente a uma dor de cabeça secundária a uma causa, e uma causa grave. Nestes casos, quando a gente identifica sinais de gravidade, eventualmente vai ser necessário exame complementar. Mas a regra para dor de cabeça é não ser necessário. Uma boa conversa, entendendo bem como é a dor do paciente, é bem importante. E uma dica para quem vai procurar o neurologista, vai procurar o especialista, é levar anotado o número de dores, o tempo de duração de cada dor de cabeça, o que ele usa de medicação, porque esses dados vão ser importantes para basear o tratamento dali para frente. Certo. Então é isso. A enxaqueca tem tratamento. Ela pode, às vezes, não ter cura, mas ela tem controle. Com certeza. Como a gente está vendo isso no mundo moderno, muitas doenças e muitos sintomas não têm cura, mas tem um controle, né? Para se viver com boa qualidade de vida. Com qualidade de vida. E essa enxaqueca, ela é mais comum em homens ou mulheres? Mulheres, mais ou menos 1 para 3. Por que a senhora identifica isso? Isso é um número, é um dado de epidemiologia, né? Então não é o que eu vejo, mas é o que no mundo se sabe. Isso tem um pouco a ver com o estrogênio, o hormônio que está em volume maior na mulher, ele é um desencadeador de crise, ele é um gatilho, então provavelmente tem a ver com a questão do estrogênio. Puxa vida, a mulher já tem as dores do parto, já tem que ser mãe, trabalhar, fazer e ainda tem que ver com a enxaqueca. Brincam-se que se o homem tivesse tanta enxaqueca quanto mulher, o mundo não tinha andado tanto, né? Não é mais forte para aguentar Agora essas tem coisas. uma coisa, doutora, ao invés de procurar a doutora lá, doutora Renata, e fazer uma consulta, tem gente que se automedica porque o amigo tem um remedinho muito legal que ajuda, isso aqui vai te deixar
Maravilha, vai passar. Isso é um perigo, né? Isso é um problema, sim. Até porque o uso de medicação inadequada ou de medicação em quantidade excessiva pode agravar o quadro de dor de cabeça. Em enxaqueca, especificamente, a gente vê muitas vezes pacientes que ficaram anos se medicando de forma inadequada e que aí isso gerou um agravamento do quadro. Então, é interessante quando o paciente chega pra gente cedo, se medica ele com uma medicação específica para o tipo de dor de cabeça que ele tem e a gente tem uma evolução melhor do que quem ficou pegando do vizinho ou do balcão da farmácia. Sim. Até porque a senhora vai fazer toda uma avaliação de qual medicamento é indicado para aquela pessoa. Exatamente. Uma entrevista com ela do que ela já teve de problemas e tal, né? Medicações que ela já utiliza eventualmente. Já utiliza para evitar esse retorno de coisas ruins, né? Intoxicação, né? E tudo mais. E quando identificou as pessoas que têm essa enxaqueca mais vezes no ano, é bom que se ela puder ir para casa, tomar essa medicação e realmente ficar em repouso, aguardando até que isso se dissipe? As medicações preventivas, profiláticas, elas levam pelo menos 6 semanas para fazer efeito. Então, não, a gente não pensa em mandar o paciente para casa 6 semanas até que funcione a medicação. Então, se começa a profilaxia, claro, se o paciente nesse período fizer uma crise mais intensa e precisar se recolher para casa, realmente essa necessidade pode acontecer. Mas não há necessidade de aguardar que o efeito ocorra e que o paciente nesse período fique afastado do trabalho. Assim, excepcionalmente para um caso muito grave, talvez até se converse sobre isso, mas via de regra não, o paciente mantém as atividades dele. Ok, doutora, foi muito boa essa conversa, boas dicas, né? E a dica final é que se você tem essa enxaqueca várias vezes ao ano, procure o médico. Não, aquela amiga quer te ajudar, quer te tirar a dor, quer ver você melhor, mas o médico é que vai poder fazer a avaliação correta. Neste caso, neurologista. Não é? Doutora Renata Londeiro. Londero fala. Londero? Londero. É português ou? Italiano. Italiano? Isso. Londero. Tão forte. Exato. Muito obrigado, doutora. Seja bem-vinda sempre aí. E agora, vem comigo, Toninho. Devagar, Toninho. Te acalma. Vem comigo aqui que nós vamos para a redação falar com a Lilian, que está me chamando, tem mais notícia. Lilian. Forcolém, na Serra Gaúcha, uma operação nessa manhã prendeu 2 integrantes de quadrilha de roubos a banco ali da região. Polícia Civil cumpriu 6 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva em Farroupilha, Caxias do Sul e também lá na região central, em Santa Maria. Outros 2 bandidos seguem foragidos, investigação que iniciou em julho após uma tentativa de roubo numa agência do Banrisul, no interior de Flores da Cunha. E outra notícia é que teremos mais uma edição da Operação Viagem Segura neste feriado Farroupilha, feriado da Revolução Farroupilha aqui no estado. A operação vai se estender então por 5 dias. Começa amanhã, quarta-feira, e vai até domingo, dia 23. Então a Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Detran e Polícia Civil estarão mobilizados para combater acidentes no trânsito, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. Amanhã, é claro, traremos novamente mais informações a respeito da operação. Estaremos aqui direto da redação com as últimas notícias, Forcolém. Com certeza, Lília. Obrigado. Mais um dia do nosso novo Rio Grande Movimento. O pessoal tem gostado, tem comentado bastante. A nossa produção aí está fazendo um belo trabalho também com a gente. Obrigado, Lilian. Até amanhã. Bom dia a todos. Então, o Rio Grande Movimento vai ficando por aqui. Eu espero você amanhã às 11, aliás, ao meio-dia. Estamos no novo horário. Vem aí o Virando o Jogo, Rogério Amaral e sua equipe. E nós, meio-dia, amanhã, estaremos aqui. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.